Nas terras altas da Ásia Central, onde impérios nasceram e ruíram ao sabor do tempo, existe um território moldado pela força bruta da própria geografia. Ali, os picos colossais do Hindu Kush erguem-se como testemunhas silenciosas da passagem de exércitos, de caravanas de mercadores e de místicos errantes. É uma paisagem de montanhas implacáveis e desertos queimados pelo sol, uma fortaleza natural que, há milênios, funciona como o grande cruzamento de caminhos das civilizações. Este é o Afeganistão. Comecemos essa jornada exatamente por aqui, no coração dessa geografia extrema, para depois seguirmos, passo a passo, o caminho que o próprio país percorre todos os dias. Por séculos, o nome deste lugar tem sido sussurrado ao lado das lendas da Rota da Seda, dos reinos antigos, da eterna disputa por domínio sobre suas terras. Mas olhar para esta região apenas através das lentes da história é perder de vista o que pulsa vivo em seu interior. Além da grandiosidade do passado e da beleza austera do relevo, existe uma história mais silenciosa, mais profunda, que não se escreve nos anais dos conquistadores, mas se revela no ritmo diário de quem habita essas montanhas e esses vales. É uma história de resiliência forjada na dificuldade, de comunidades unidas por uma fé inabalável e de um vínculo profundo e permanente com a terra dos ancestrais. É essa vida cotidiana que agora nos propomos a seguir, de amanhecer a amanhecer. Nossa rota começa antes do nascer do sol. A vida no Afeganistão se apoia em rotinas praticadas há gerações, moldadas pelas estações, pela luz solar e pelo chamado sagrado à oração. O dia costuma começar nos minutos quietos que antecedem a aurora, quando o adã ecoa a partir da mesquita local, um som que não é um alarme, mas um chamado espiritual suave, marcando a passagem da quietude da noite para a atividade do dia. Depois da primeira oração, o Fajr, o país desperta lentamente. Em cidades como Cabul ou Mazar-e-Sharif, o ar da manhã logo se enche do aroma do naan recém-assado, o pão achatado que é a base de cada refeição. Padeiros, trabalhando muitas vezes em pequenas padarias de família, batem com destreza a massa esticada contra as paredes ardentes do tandoor, o forno tradicional de barro, produzindo centenas de pães que serão levados para casa, ainda quentes, para o desjejum. Se seguirmos essa mesma manhã para fora das cidades, rumo aos vales como o do Panjshir, encontramos outro compasso. Ali o dia começa com os sons da vida rural, o mugido do gado, o balido das ovelhas, as primeiras tarefas do cuidado com a terra. A rotina matinal é ditada pelas necessidades dos animais e dos campos. A água, muitas vezes, é buscada numa fonte comunitária ou num poço cavado à mão, tarefa geralmente destinada às mulheres e crianças da casa. E antes do trabalho físico começar, há sempre a primeira xícara de chai, o chá, um ritual estimado, um instante de contemplação silenciosa antes do esforço do dia. Essa é uma sociedade em que a família é o alicerce da existência. O lar, muitas vezes multigeracional, com avós, pais e filhos sob o mesmo teto, é o centro da vida social e econômica. As casas, sejam simples construções de barro no campo ou moradias de concreto nas cidades, são verdadeiros santuários da vida familiar. Ali, atrás dos muros do quintal, que garantem privacidade e um espaço seguro para as crianças brincarem, prepara-se a primeira refeição do dia. As crianças se arrumam para a escola e os planos da jornada se desenham. Amanhã é um esforço coletivo, uma coreografia silenciosa de tarefas que reforça os laços de parentesco. A avó cuida dos filhos mais novos, enquanto a mãe prepara o café da manhã. O filho mais velho alimenta os animais da família. A vida segue num ritmo humano, guiado pelo respeito profundo à tradição e por uma compreensão prática das exigências de cada dia. Seguindo nosso trajeto, à medida que o sol sobe no céu, chegamos ao lugar onde esse ritmo se torna mais intenso e mais visível, o bazar local, o coração pulsante de cada cidade e vilarejo. Mais do que um simples mercado, é o sistema nervoso central da comunidade, espaço de comércio, de convívio, de troca de notícias. Aqui o dia se desenrola numa sequência de gestos consagrados pelo tempo. Agricultores das redondezas chegam com sua produção, pilhas de tomates brilhantes, sacos de batatas, cestas de frutas da estação, os rostos marcados pelo sol, prontos para vender diretamente aos moradores da cidade. Pequenos comerciantes,
que muitas vezes herdaram o ofício de pais e avós, cuidam de suas bancas com discreto orgulho. Tecidos, calçados, utensílios domésticos, eletrônicos, tudo ali, lado a lado. O ar se torna espesso com uma mistura de aromas, o cheiro terroso do cominho e do coentro, o perfume doce do pão assando, o odor forte do couro curtido. Os sons são um zumbido constante e vivo, o bater rítmico do martelo do ferreiro, os pregões insistentes dos vendedores anunciando suas mercadorias, o murmúrio de incontáveis conversas, o tilintar das xícaras de chá vindo de uma chaihana próxima, a casa de chá. Essas casas de chá são instituições sociais fundamentais, frequentadas sobretudo por homens, onde negócios se fecham, notícias circulam e amizades se mantêm vivas ao longo de intermináveis copos de chá verde ou preto. Nessa sociedade tão entrelaçada, o anonimato é praticamente inexistente. As transações são pessoais, quase sempre precedidas de perguntas sobre a família e a saúde de cada um. Um sentimento de comunidade permeia esses espaços. Vizinhos se encontram, amigos colocam a conversa em dia, e os laços que sustentam o grupo se reafirmam a cada encontro. Essa interdependência ganha forma concreta em tradições como o rachar, uma espécie de mutirão. Quando uma família precisa construir uma nova casa, reparar um canal de irrigação ou colher a plantação, a vila inteira se une para ajudar, sem esperar nada em troca. É um contrato social não escrito, uma convicção profundamente enraizada de que o bem-estar de cada um está intimamente ligado ao bem-estar de todos. Esse tecido social, tramado por incontáveis gestos diários de apoio mútuo, é uma das maiores fontes de força e segurança numa terra que conheceu, tantas vezes, a instabilidade. Quem, ao ouvir isso, não se lembra de um momento em que a própria vizinhança apareceu para ajudar sem que ninguém pedisse? É desse tipo de gestos simples que se sustentam comunidades inteiras, e talvez valha a pena perguntar até que ponto ainda cultivamos esse espírito onde vivemos. A tradição e a identidade são os fios invisíveis que atravessam cada aspecto dessa vida. O país é um verdadeiro mosaico de grupos étnicos, cada um com sua língua, seus costumes, sua própria história. Os pastuns, tradicionalmente pastores, concentrados no sul e no leste, mantêm uma estrutura tribal forte, regida por um código de conduta conhecido como Pashtun-Wali. Os tajiques, majoritariamente falantes de persa, vivem no norte e no oeste, com uma longa tradição de vida urbana, associados a cidades de riquíssima herança cultural, como Herat. Os Hazaras, de ascendência centro-asiática, habitam as terras altas montanhosas do centro do país, com sua própria história e cultura distintas. No norte, uzbeques e turcomanos preservam fortes laços culturais e linguísticos com seus equivalentes na Ásia Central. Dessa diversidade, nasce a identidade complexa e vibrante da nação. Atravessando todos esses grupos, porém, existe um conjunto de valores que oferece uma estrutura cultural comum. As tradições islâmicas são centrais na vida cotidiana, orientando a conduta moral, os rituais diários e o próprio calendário do ano, marcado por festividades como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. A hospitalidade é um dever sagrado, um dos pilares dessa cultura. O conceito de meumastia, o acolhimento ao visitante, é uma obrigação social profunda. Um viajante que chega a uma vila, mesmo um completo desconhecido, será recebido por uma família local. Receberá o melhor quarto da casa, a melhor comida que a família tiver para oferecer, e será protegido como se fosse um dos seus. Recusar tal hospitalidade seria uma ofensa gravíssima. O respeito aos mais velhos é outro alicerce fundamental dessa sociedade. A sabedoria e a experiência das gerações anteriores são profundamente valorizadas. Quando um ancião entra numa sala, os mais jovens se levantam. São servidos primeiro às refeições, e sua opinião é sempre buscada nas decisões importantes, tanto da família quanto da comunidade. A estrutura familiar é patriarcal, com o homem mais velho à frente do lar, mas as mulheres mais velhas, sobretudo as avós, exercem uma influência considerável dentro da esfera doméstica. Essa reverência ao passado e aos ancestrais oferece um poderoso sentido de continuidade e pertencimento, ancorando cada indivíduo numa linhagem longa e orgulhosa. Essa herança também se expressa pela arte, sobretudo pela poesia. Os versos de grandes poetas de língua persa, como Rumi,
nascido em Balkh, ainda são recitados e guardados com carinho. A música tradicional, centrada em instrumentos como o rubábio de cordas e ofícios como a arte minuciosa da tecelagem de tapetes, são outros testemunhos de um legado cultural profundo e duradouro. Se seguirmos agora rumo aos campos, entramos no capítulo em que a vida da imensa maioria dos afegãos se conecta diretamente à terra. A agricultura e a pecuária são a espinha dorsal tradicional da economia, o modo de vida que sustenta a população há séculos. Nas planícies férteis e nos vales, os agricultores cultivam trigo, arroz e milho, além de uma rica variedade de frutas e nozes pelas quais o país é famoso. Romãs de Kandahar, uvas da planície de Chamali, amêndoas das províncias do norte. O trabalho é fisicamente exigente, apoiado na maior parte das vezes em métodos tradicionais transmitidos de geração em geração. O ritmo da vida obedece às estações de plantio e colheita, um ciclo de trabalho árduo e espera paciente. A sobrevivência nessa terra árida sempre dependeu do manejo hábil da água. Há séculos, os agricultores afegãos contam com antigos sistemas de irrigação conhecidos como carés, ou canats, verdadeiras obras de engenharia, túneis subterrâneos de leve inclinação que captam a água dos lençóis subterrâneos na base das montanhas e a conduzem por quilômetros até os campos, reduzindo ao mínimo a evaporação pelo caminho. Manter esses sistemas é uma responsabilidade compartilhada, tarefa vital que reflete, mais uma vez, a interdependência da vida na aldeia. Nas vastas regiões montanhosas, o pastoreio é um modo de vida à parte. Comunidades nômades e seminômades, como os cutis, deslocam-se com seus rebanhos de ovelhas e cabras, seguindo rotas de migração antiquíssimas, em busca de pastagens. Suas vidas são um testemunho notável de adaptação a um ambiente hostil. Continuando por essa rota econômica, além da agricultura, encontramos pequenos negócios e um setor informal pulsante. Nas cidades e vilarejos, os mercados locais fervilham de artesãos. Tecelões no norte criam tapetes de padrões intrincados, cada desenho contando a história de sua tribo. Os ladrilheiros de Herat produzem os brilhantes azulejos azuis que adornam as mesquitas da cidade. Os latoeiros de Cabul martelam bandejas e potes decorativos. A vida econômica é, com frequência, um assunto de família inteira, em que todos contribuem para o sustento do lar. Na ausência de emprego formal generalizado, essa capacidade de criar valor a partir de um pequeno pedaço de terra ou de uma habilidade tradicional é a chave da sobrevivência. E claro, nenhuma jornada por este território estaria completa sem parar à mesa. A comida afegã é reflexo direto da terra e de sua história. Farta, saborosa, pensada para ser compartilhada. A culinária gira em torno de alguns alimentos essenciais, sobretudo o pão e o arroz. O naan, assado no forno de barro, está presente em toda a refeição. Mais do que alimento, é um utensílio versátil, usado para recolher ensopados e outros pratos. O arroz é o coração tanto das refeições festivas quanto das cotidianas. Pratos como o kabuli palau, um pilaf perfumado com cordeiro macio, cenouras e passas, são considerados o prato nacional, símbolo de hospitalidade e de arte culinária. Outros pratos queridos incluem massas recheadas de ervas verdes da primavera, sabores que acompanham as estações, do calor intenso e seco do verão à luz dourada e crocante da colheita de outono. A vida no Afeganistão rural se desenrola em estreita harmonia com esses ritmos da natureza. Agricultores e pastores possuem um conhecimento íntimo da terra, uma sabedoria ecológica transmitida de geração em geração. Sabem ler o clima nas nuvens, sabem onde encontrar as melhores pastagens, sabem administrar o recurso precioso que é a água. Esse vínculo profundo com a terra alimenta um forte sentido de pertencimento e identidade. Para muitos afegãos, sua aldeia, seu vale, a terra de seus ancestrais, é o centro do mundo, uma geografia sagrada que guarda as histórias de sua família e de seu povo. A terra não é apenas um recurso a ser explorado, é uma herança, um legado confiado pelos antepassados que precisa ser preservado para as gerações futuras. A vida se vive, em grande parte, ao ar livre, sob um céu vasto e aberto, numa paisagem de beleza rústica, indomável e de tirar o fôlego. Seguindo adiante nessa rota, encontramos um Afeganistão em movimento,
devagar, de forma desigual, mas em direção ao mundo moderno. Uma rede de estradas, algumas recém-pavimentadas, liga as principais cidades, servindo como artérias vitais para o comércio e para as viagens. A imagem de um ônibus pintado com cores vivas ou de um táxi compartilhado lotado de passageiros é comum na paisagem, símbolo do movimento constante de pessoas em busca de trabalho, visitando parentes ou acessando serviços. Uma viagem num desses ônibus é um microcosmo da sociedade afegã, uma experiência coletiva em que os passageiros dividem comida e conversa, a música toca alta e o veículo para com frequência para orações, refeições e postos de controle. São trajetos longos e muitas vezes árduos, mas funcionam como verdadeiras linhas vitais, conectando as partes mais distantes do país. Nas regiões mais remotas e montanhosas, porém, a infraestrutura ainda é limitada. Ali, deslocar-se depende muitas vezes de trilhas não pavimentadas, intransitáveis quando o clima piora, e o principal meio de transporte ainda pode ser a própria caminhada, ou o lombo de animais de carga, como burros. Esse contraste marcante entre os centros urbanos em desenvolvimento e as áreas rurais isoladas é uma das características que definem o Afeganistão de hoje. Em Cabul, é possível ver engarrafamentos e veículos modernos, mas basta uma hora de estrada para fora da cidade e a paisagem parece não ter mudado em séculos. E, no entanto, a tecnologia moderna vem, aos poucos, encurtando essas distâncias. O celular se tornou onipresente até nas aldeias mais isoladas. É a ferramenta que mantém contato com familiares que trabalham em outra cidade ou até em outro país. Permite que comerciantes consultem preços de mercado. Abre as portas do sistema bancário móvel em regiões sem agências físicas. Para a geração mais jovem, é uma janela para o mundo mais amplo, uma fonte de informação e entretenimento que seus pais jamais tiveram. Essa modernização gradual é um processo complexo, trazendo oportunidades e desafios ao mesmo tempo, enquanto uma nova geração busca seu caminho entre os costumes antigos e as novidades que chegam. Chegamos então a um ponto crucial dessa rota. Os jovens do Afeganistão formam boa parte da população, vivem num delicado equilíbrio entre honrar a tradição e sonhar com um futuro diferente. O acesso à educação segue sendo um dos maiores desafios do país e, ao mesmo tempo, uma de suas maiores fontes de esperança. Nas cidades, escolas e universidades funcionam, oferecendo oportunidades para que jovens homens e, quando possível, jovens mulheres adquiram conhecimento e habilidades. A sala de aula costuma ser simples, às vezes sem a tecnologia mais recente ou mesmo sem material básico, mas repleta de vontade de aprender. O professor, o ustad, é uma figura de grande respeito. Para muitos, a educação é vista como a chave para uma vida melhor, um caminho para reconstruir o país e participar de um mundo globalizado. Mas o caminho não é fácil. Em muitas áreas rurais e mais conservadoras, o acesso à escola é limitado, especialmente para as meninas. As aspirações da geração mais jovem, com frequência, entram em tensão com as expectativas dos mais velhos e com as restrições impostas pela própria sociedade. Um rapaz pode estudar ciência da computação na Universidade de Cabul e, ao voltar para casa, encontrar um lar tradicional, onde decisões importantes da vida, como a escolha de um cônjuge, ainda cabem à família. Vivem assim, com um pé no século XXI e outro no mundo de tradição milenar. Suas esperanças, na maioria das vezes, não são de abandonar a própria cultura, mas de encontrar uma forma de integrar o novo conhecimento e as novas oportunidades a ela, de ajudar suas famílias e comunidades por caminhos inéditos. É uma história de resiliência e esperança, à medida que buscam construir uma identidade que seja, ao mesmo tempo, orgulhosamente afegã e aberta às possibilidades do mundo moderno. E é impossível não se perguntar: quantos de nós já não vivemos esse mesmo dilema entre o que a família espera e o que o coração deseja? Se seguirmos essa rota até o entardecer, percebemos uma mudança nítida no compasso da vida afegã. As horas de luz são para o trabalho, para o comércio, para a atividade na esfera pública. As ruas e os bazares fervilham de energia, reflexo de uma sociedade erguida sobre o trabalho árduo e o convívio social.
Os dias são produtivos, preenchidos pelos pregões dos vendedores, pelo calor do sol refletido nas ruas empoeiradas, pelo movimento incessante de pessoas voltadas às tarefas essenciais de ganhar o sustento e cuidar do lar. Com o cair da noite, porém, um silêncio se instala. A vida volta-se para dentro, deixando os espaços públicos em direção ao refúgio do lar. As noites são reservadas à família. Depois da última oração do dia, as famílias se reúnem para partilhar a refeição da noite, conversar, tomar chá. Os bairros ficam quietos, e os sons do trânsito e do comércio dão lugar ao murmúrio das conversas por trás dos muros dos quintais. A vida social se torna simples e íntima. Visitar parentes, contar histórias ou apenas desfrutar da paz do entardecer. Os avós contam contos populares tradicionais às crianças, ou algum membro da família recita poesia. É nesse recolhimento noturno, nesses momentos silenciosos ao lado de quem se ama, sob um céu repleto de estrelas, que os laços familiares se fortalecem e o espírito se renova para as exigências de um novo dia. Mas essa rota, para ser honesta, não pode contornar as dificuldades. A vida nesta terra bela e complexa não está livre de desafios profundos. Décadas de conflito deixaram marcas profundas na sociedade e em sua infraestrutura. A dificuldade econômica é uma realidade constante para a maioria da população. Para um pai, isso significa a preocupação diária de como pagar pela farinha e pelo óleo de cozinha da família. Para um jovem, significa oportunidades de trabalho limitadas, mesmo com estudo. O acesso a serviços básicos como saúde, água potável e eletricidade confiável segue sendo um desafio enorme. Para uma mãe numa aldeia rural, isso pode significar caminhar quilômetros todos os dias só para buscar água de uma fonte limpa. A paisagem, apesar de toda a sua beleza, pode ser implacável. Invernos rigorosos, secas e a ameaça constante de desastres naturais, como terremotos e enchentes. A situação de segurança lança uma longa sombra sobre a vida cotidiana, criando uma atmosfera que atravessa cada plano, cada decisão. Para os afegãos comuns, essas não são questões abstratas. São realidades práticas do dia a dia, que precisam ser enfrentadas com imensa paciência, coragem e resiliência. E é justamente diante desses desafios que a força do caráter afegão se revela com mais clareza. Na capacidade de encontrar momentos de alegria, de celebrar um casamento com música e dança, de acolher um recém-nascido com esperança, de manter uma fé profunda mesmo diante da incerteza. A luta para sustentar a família, educar os filhos, construir uma vida em paz é um testemunho da força indomável do espírito humano. Quem, observando essa realidade de longe, não se pergunta o que faria em seu lugar, se conseguiria manter essa mesma fé, esse mesmo ânimo, diante de tantas adversidades? Chegamos, enfim, ao fim dessa rota, que é também uma espécie de retorno ao início. A vida no Afeganistão é um estudo de contrastes, entre um passado repleto de glória e de turbulência e um futuro ainda por escrever, entre os ritmos atemporais da vida rural e o passo acelerado da mudança nas cidades, entre uma dificuldade imensa e uma capacidade de resiliência ainda maior. É um lugar, com frequência, reduzido pelo mundo a uma visão estreita, mas sua realidade é infinitamente mais rica, mais humana, mais complexa. Aqui, por trás das manchetes e das narrativas geopolíticas, existe uma nação de pessoas comuns, engajadas no projeto universal de construir uma vida, criar uma família, encontrar sentido na existência. Aqui, a vida se mede pela força da família, pelo calor da hospitalidade, pela dignidade silenciosa do trabalho diário, pelo poder duradouro da fé. As montanhas permanecem como testemunhas silenciosas dessa história, e as luzes que se acendem nos vales ao cair da noite são símbolos de uma esperança que não se apaga. É um testemunho vivo da ideia de que, mesmo à sombra de grandes montanhas e de grandes desafios, o espírito humano, em seu jeito quieto e inabalável, continua a resistir, a esperar e a construir uma vida. E talvez seja exatamente isso o que fica, depois de percorrer esse caminho inteiro. A pergunta sobre o que, na nossa própria rotina, consideramos garantido, e que para tantos, em algum lugar do mundo, é conquistado todos os dias, com um esforço silencioso que poucos enxergam.